Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Gazeta o prefeito Armando Mayrofer. E, é claro, para falar sobre vários assuntos, né? A administração municipal se manifestando sobre vários assuntos aí que ocorreram nos últimos dias aqui em Sobradinho. Mas, é claro, a gente ingressa aí com relação à sessão da Câmara de Vereadores de ontem, onde foi debatido a preocupação de usuários do IP Saúde. Prefeito Armando Mayrofer, bom dia. Bom dia, Laércio, bom dia ao Capelari, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Muito obrigado pelo convite, Laércio, mais uma vez poder estar aqui, né, abordando aí vários assuntos, né. Ontem se levantou essa situação novamente da falta do atendimento do IP no Hospital Dr. Homero, né, porque pelo que foi nos informado de que o convênio continuaria no Hospital São João Evangelista, só que eu não sabia te dizer agora como que está esse atendimento lá também, mas em princípio era para ter sido ampliada a oferta de serviços, e claro, né, quando há o descredenciamento de um hospital, muitas pessoas perdem a referência, porque naquele hospital tem profissionais que são médicos da família há muito tempo, já conhecem todo o histórico dos pacientes, então era importante nós termos também o credenciamento do hospital, novamente no IP. Uma outra situação também envolvendo o hospital, Lárcio, eu havia solicitado uma audiência com a secretária da Saúde, a Rita Berman, porque nós queremos juntamente com... Qual hospital, irmão? O Dr. Homero. Tá. Dr. Homero. Né? E aí nós queremos juntamente com o diretor, né, do Hospital Dr. Homero, Dr. Osório, conversarmos com a Secretaria Estadual da Saúde, através da secretária Rita, para vermos a possibilidade, nós temos também o Hospital Dr. Homero credenciado ao SUS. Aí nós temos 2 hospitais prestando o serviço SUS em Sobradinho, que seria muito bom, não só para Sobradinho, mas também para a região. Então, nós estamos aguardando essa confirmação dessa audiência para que a gente possa buscar essa alternativa também para o Hospital Dr. Homero. Amanhã... Isso aí não cabe à Prefeitura, Armando. Mas não, vale não, talvez uma aproximação. Não cabe à Prefeitura, mas a gente, como gestor público, né, nós entendemos que é importante a nossa participação nesse processo, porque visa beneficiar as pessoas do nosso município, né, e também da região. Inclusive, amanhã nós vamos ter também uma reunião, né, que o coordenador Júlio, da Coordenadoria da Saúde de Cachoeira, está convidando os prefeitos para que nós possamos ter uma conversa amanhã, no sentido de implementar a pactuação dos partos no Hospital São João Evangelista. Então, nós vamos estar lá amanhã, porque, num primeiro momento, o valor repassado para o hospital, ele é insuficiente para manter a equipe, né? Porque tem que ter toda uma equipe estruturada que vai ter que estar à disposição. Mas o bloco cirúrgico está interditado. Mas assim, a questão dos partos, o hospital fez a adequação na época toda, né? Investiu um bom recurso lá, e pelo que o presidente do hospital nos falou na reunião que a gente teve na sexta-feira, né? Estávamos lá, estava eu, o prefeito do Segredo, o prefeito Valdir, o prefeito de Lagoa Bonita, o Luizinho, também o prefeito Matana, tratando sobre a questão do pronto atendimento e também da pactuação de serviço com o hospital. E aí foi nos dito pelo Chauã, que é o presidente, e também pelo Juliano, que dá assessoria, de que a questão do bloco cirúrgico está sendo resolvido, então, dentro de poucos dias vai estar habilitado a funcionar novamente. Então, se nós conseguirmos contratualizar essa questão dos partos, vai ser muito bom, porque hoje as urgências e as emergências são encaminhadas para a Cachoeira do Sul, e em alguns casos, o hospital não tem recebido os nossos pacientes, tem mandado de volta. Aí tu imagina, vai uma grávida para a Cachoeira, volta para cá. Aí há um novo encaminhamento com a cobrança do serviço, né? Então, aí ele só atende se houver o pagamento. Inclusive, nós tivemos há poucos dias atrás uma reunião lá na Secretaria da Saúde com a secretária Arita, que foi uma reunião com todos os presidentes dos consórcios, estiveram lá, pedindo ampliação do repasse dos recursos, e nessa ocasião, juntamente com o secretário Vanuir, nós entregamos os documentos para a secretária, mostrando essa situação, né, de que isso não poderia acontecer, uma vez que o Hospital da Cachoeira é referência, então teria que nos atender. Então, a secretária ficou de ver como que vai analisar agora essa situação, e
O senhor chegou a conversar com o doutor Osório ultimamente? Eu tive uma reunião com ele, juntamente com o secretário do consórcio, o Felipe, faz umas 2 semanas, né, onde nós e tem essa possibilidade? Fomos lá nos colocar à disposição, né, nós fomos lá nos colocar à disposição, né, do hospital, porque uma época a gente já teve conversando sobre essa possibilidade do Dr. Homero ter novamente o serviço SUS, e inclusive teve um processo em Brasília, eu fui lá em Brasília, fui no Ministério da Saúde na época, né, e aí tinha alguns ajustes que o hospital precisava fazer, né? Só que isso nunca andou, o hospital sempre nessa expectativa não conseguiu formalizar isso. Então nós vamos trabalhar isso agora a nível da Secretaria de Saúde do Estado e a gente espera que nos próximos dias a gente possa ter confirmada essa audiência com a secretária e vamos convidar o diretor do hospital, o Dr. Osório, para que nos acompanhe até a secretária, para que a gente possa ver da possibilidade dessa formalização de novo do convênio SUS. Mas amanhã, nessa reunião em Cachoeira que nós vamos ter com o coordenador, com o Júlio, nós já vamos tocar nesse assunto, né? Já vamos ver se tem como a gente fazer algum encaminhamento já amanhã dessa situação, porque seria extremamente importante se nós tivéssemos os 2 hospitais atendendo o SUS. Prefeito, sobre a questão do IP Saúde, eu me recordo que um tempo atrás esteve aqui em Sobradinho o diretor, o Paulo, se eu não me engano, do IP Saúde. Eles iriam fazer a inauguração do espaço que nós temos dentro da prefeitura, né, que atende agora, nós atendemos os usuários do IP dentro da prefeitura, a gente tem um posto de atendimento porque o que tinha foi fechado, e aí as pessoas ficaram sem a quem recorrer. Aí nós fomos até no IP, nos colocamos à disposição para fazermos a assinatura de um convênio e atender dentro da prefeitura. Então, isso está funcionando. Então, ele ficou de vir aí, só que acabou depois não vindo. Mas a questão do IP, o que nós questionamos na época foi o percentual elevado da alíquota, né, que nós pagávamos em torno de 37%, e a previsão era que fosse para 44%, isso estava onerando muito os nossos servidores e também o próprio município. Então, a partir de uma reunião que nós tivemos lá, esse percentual se manteve em 37% e depois de uma análise de todas as situações que aconteceram, né, o IP acabou reduzindo essa alíquota para em torno de 23%, 25%. Mas, no geral, no Estado, o IP vive um momento muito delicado. Então, é um plano de saúde que ainda, né, em muitos casos, ele é importante, né, mesmo às vezes com a falta de credenciamento de médico, mas ele ainda é, né, uma opção de saúde, porque quem não tiver o IP vai ter que ir para a rede SUS. E muitas vezes, né, quando você vai para o SUS, quando sai da atenção básica, que é de responsabilidade do município, vai para uma média, alta complexidade, os pacientes ficam 2, 3 anos na fila esperando um procedimento. Então, isso é muito complicado, né? Então, muitas vezes o pessoal fala, mas a saúde não está atendendo, a saúde está ruim, o secretário não atende, o prefeito não faz nada pela saúde. Só que quando sai da atenção básica, aí a responsabilidade já não é mais nossa. Então, nós temos que fazer o encaminhamento. E aí, quando entra, né, para um atendimento de média e alta, a gente enfrenta essa situação. Situação do Hospital São João Evangelista, situação do Hospital Dr. Homero também. Você acha que é por isso que tem tantas críticas envolvendo a construção do Cristo, que casa com a saúde? E a saúde, prefeito? Todo mundo questionando essa... A saúde hoje vive um momento delicado em virtude do que acontece com os 2 hospitais, prefeito? Não, como é que o senhor vê isso? Eu acho que não tem uma relação muito grande em relação a isso, porque são coisas diferentes. Os hospitais, eles são administrados por gestores, por associações próprias, né? A prefeitura compra serviço, tá? Então, tanto do Hospital São João Evangelista, nós compramos serviço, como compramos alguma coisa do Dr. Homero, só que o Dr. Homero não tanto, porque não tem a filantropia. Então, o ano passado, nós compramos do Hospital São João em torno de 1.800.000 através do consórcio. Então, muitas vezes, o que acontece, Lércio? É meia dúzia de pessoas, tá, que tiram o tempo para sentar na frente do celular, né, e muitas vezes postar coisas que eles não têm conhecimento. Porque muitas vezes, em postagens que já foram feitas, né, eu fui lá, chamei a pessoa para conversar no privado e ela disse, mas eu não sabia que era assim, prefeito. Né? Aí vai lá e exclui. Só que aí... Cheguei a ver um momento, prefeito, que o prefeito não gosta do Hospital Dr. Homero. O prefeito é brigado com o Dr. Osório. Se fosse isso, né? Se fosse isso... O senhor também viu esse comentário, né, prefeito? Eu não teria ido lá. Né? Nós fomos lá conversar, eu converso seguidamente, converso com o Dr. Osório,
converso com o pessoal do hospital, não tenho nada contra o hospital, porque não posso ter. O prefeito não pode ser contra nenhuma entidade no município, porque ela faz parte do município. Então, nós estamos colocando à disposição, e aquilo que eu puder ajudar o Hospital Dr. Romero, eu vou ajudar. Dentro das minhas possibilidades, eu vou ajudar. Então, as pessoas vão lá, às vezes comentam. Aí, esse dia aconteceu uma situação assim que alguém foi lá no hospital e não foi muito bem atendido pelo médico. Aí, foi lá. E aí, prefeito, o que o senhor vai fazer? Né? Não fui bem atendido pelo médico. Mas eu não tenho como ir lá pedir para o médico atender diferente. Ele é servidor, é funcionário do hospital. Ela tem que se queixar para o diretor do hospital, não para o prefeito. Né? Agora, se vai lá no posto de saúde e o médico nosso atende dessa forma, aí sim, ela tem que me chamar e dizer, prefeito, fui lá no posto, não te atendi. Então, assim, tem gente, Laércio, que nós levamos para Porto Alegre uma vez, 2 vezes por mês e falam mal da saúde, né? Aí tu imagina, às vezes tem uma consulta às 9 da manhã, às 10 ele quer voltar. Mas e aquele paciente que tem às 2 da tarde? A prefeitura não tem condições de ter carro para levar cada paciente de forma individual. Então, o que nós fizemos? Nós temos o ônibus que vai a Porto Alegre, sai às 2h30 da manhã e vai levar quem tem consulta desde as 7h30, 8 horas até as 3, 4 horas da tarde. Só que aquele que tem consulta de manhã tem que entender que amanhã depois ele vai poder ter uma consulta às 4 da tarde e as pessoas têm que esperar por ele. Né? Então, tem que ter essa compreensão. Talvez com essas opções que estão surgindo na região aqui, isso aí diminui essas viagens. Claro, agora nós vamos ter o centro de especialidades, assinamos, né, a autorização para iniciar a obra ali, vai ser um grande projeto, né, que o deputado Heitor Chu destinou uma emenda de R$1,5 milhão, né, com o apoio também dos sindicatos, dos trabalhadores rurais da região, com o vereador Matana, que também se empenhou. Né, o projeto agora está assinado, a ordem início, então vai começar a andar, nós estamos fazendo a terraplanagem, a prefeitura doou o terreno. Então, são possibilidades que nós estamos construindo. E, então, assim, muitas vezes os que reclamam da saúde é uma minoria, né? É uma minoria e que muitas vezes são as pessoas que mais nos atendemos. Que nem na Câmara foi colocado lá por um vereador, porque não tem dinheiro para a saúde, mas tem para o Cristo. Então, eu te pergunto, né? Agora essa ação que entraram pedindo a suspensão da construção do Cristo. Aí eu te pergunto assim, dá uma olhada para ver dos últimos anos qual é a gestão que mais investiu na saúde, se não foi a nossa. Nós investimos esse ano quase 24%. E aí, tem mais todas as emendas que nós buscamos em Brasília, junto com o apoio dos partidos vereadores. O nosso teto da saúde é R$1.542.000 que nós podemos receber para investir na atenção básica. Sobrou dinheiro das emendas do ano passado que nós não podemos receber porque atingiu o nosso teto. Então, nós gastamos 24% praticamente do nosso orçamento e mais R$1,5 milhão de emendas. Né? Olha quantos carros nós compramos novos para a saúde. Né? A saúde tem uma frota boa, nova. Nós entregamos o posto de saúde da Baixada, agora em dezembro, que funcionava num prédio locado. Né? Fizemos lá um prédio bonito. Agora nós estamos estruturando toda a rede, Laércio, com o pessoal, através do concurso, que nós tínhamos médicos contratados. Então, agora, com o concurso, nós chamamos um médico para cada posto, tem um médico para cada posto. E uma proposta, até uma sugestão que surgiu do Vanduir e da equipe da Secretaria da Saúde, que nós tivéssemos uma equipe reserva, ou seja um médico, uma enfermeira e uma técnica. E foi muito boa essa sugestão, porque ela vem suprir uma necessidade que, quando o médico está de férias, um outro médico tem que dividir o horário de trabalho dele entre os 2 postos, de manhã num, de tarde no outro. Aí um turno fica desistido, tanto um posto como o outro. Agora nós temos mais um médico, nós estamos chamando agora, né, inclusive a deve estar fazendo a documentação, e a enfermeira e a técnica também. Quando o médico está de férias, ele substitui. E quando todos estão trabalhando, ele dá o suporte, né, nas unidades. Então, isso vai melhorar bastante. Só que assim, tem coisas que não são atribuições nossas. Tem gente, às vezes, que espera aí 1 ano por uma cirurgia, ou espera por um procedimento, e aí acha que a culpa é da prefeitura. Não depende. Quando depende de nós, que a gente pode fazer nas unidades de saúde, quando a gente pode fazer nos hospitais, nós temos proporcionando isso. Agora, quando trata-se de algum encaminhamento para fora, aí foge um pouco da nossa alçada. Né? Mas, então, em relação a essa questão do Cristo... depois a gente entra, se o senhor puder. Eu só queria... O senhor também é presidente do consórcio, né? Presidente do consórcio. E aí tem, talvez... O que o consórcio poderia auxiliar com relação aos hospitais, então? Porque acho que... Com relação à compra de... É que nós, assim, o consórcio... Laércio, o consórcio é uma entidade, né, que foi criada para apoiar os municípios nas suas demandas. Ele foi criado especificamente na área da saúde. Hoje, ele já tem uma abrangência maior, ele já vai para outras áreas também.
mas é através do consórcio que nós compramos o serviço. Então, os prestadores desse serviço, né, eles se credenciam no consórcio oferecendo o serviço e aí tem uma listagem lá que a Secretaria pode comprar. Veja bem, em 2020, nós comprávamos em torno de 4 milhões de reais por ano de serviço via consórcio hospitais. Agora, 2022, nós compramos 15 milhões. Então, nós aumentamos 9 milhões, quer dizer, as prefeituras da região ou as prefeituras que fazem parte do consórcio aumentaram a compra desse serviço de 4 para 15 milhões. E isso é um recurso que o Estado deveria botar também, que a União deveria botar, que as prefeituras estão bancando. Então, veja bem, com esse percentual, não é só de Sobradinho, mas de todos os municípios aumentaram o seu investimento na saúde através da compra de serviços para o consórcio. E aí, quando deu aquela situação do fechamento do bloco cirúrgico do Hospital São João, né, as pessoas foram lá comentar, ei, prefeito, o que você vai fazer? Vai deixar o hospital fechar? Né? Então, não é competência nossa e nós não podemos dar dinheiro para as entidades, nós temos que comprar serviço. Então, todos os serviços que foram possíveis nós compramos. Na sexta-feira, nós fizemos uma reunião, como já falei, com os prefeitos, também com a direção do hospital, para nós renovarmos o contrato do pronto atendimento e também tratamos sobre a questão da obstetrícia, que são a questão da realização das cesáreas. Então, isso está bem avançado. Então, assim, tudo aquilo que a gente puder fazer, mas e vocês o são pessoal testemunha. comenta para ter cesárea tem que ter bloco cirúrgico. Mas que estão Exatamente. E estão regularizados. Nos falaram na sexta-feira que está sendo regularizado, que as pendências não são tão grandes. Né? Inclusive, amanhã, lá na coordenadoria, nós já vamos saber como é que está a situação. Né? E há um interesse também de mudar. E agora tem uma nova gestão aí que também está imbuída de tentar fazer alguma coisa para tornar o hospital referência. E nós temos que acreditar nisso, nós temos que estar junto nisso. Então, tudo que depender da Secretaria da Saúde, tudo que depender do prefeito, nós sempre vamos estar junto para que a gente possa realmente ter um bom atendimento na região, né? Porque os hospitais, tanto o Dr. Homero como o São João, atende não só Sobradinho, mas atende também a região. O pessoal perguntando sobre que só tem um dentista atendendo em Sobradinho, prefeito. Esse é um problema, né, que nós temos, porque a dentista da Baixada ela está de atestado, está de laudo. Então, nós estamos fazendo uma contratação emergencial e assim, nós tivemos muito problema porque a gente não teve o concurso, né? Então, agora nós realizamos o concurso para todos os cargos, então facilita muito. Então, nós estamos contratando o dentista agora, porque a gente tem o dentista no bairro Rio Branco, né? E não tem na Baixada, porque ela está de laudo, e a dentista do bairro Copete também saiu. Então, nós estamos chamando o concurso dentro de pouco tempo, acho que até o final do mês, não está com uma situação regularizada, né? Porque na Baixada, inclusive, tem uma cadeira nova que nós colocamos lá no posto também, né? E a intenção também é colocar um dentista na Vera Cruz, então nós estamos readequando agora com o concurso de poder chamar esses dentistas para assumir, então, essas vagas que estão em aberto. Sobre a questão o pessoal questionando aqui sobre quem é que está no comando do hospital, pessoa física ou jurídica, acho que você não responde. Eu não posso falar pelo hospital, porque é uma questão do hospital, né? Eu ia responder até o ouvinte aqui com relação a isso. Prefeito, vamos lá. Obras do Cristo, o vereador Berê esteve aqui e inclusive entrou contra o Estado laico, né? Usou esse termo, usou essa possibilidade. Da questão do Cristo não ser de todas as religiões e também questão, daí surgiram vários assuntos em redes sociais e veio a questão de crianças que foram nas redes sociais, de crianças maltratadas em creches, que tudo é culpa do prefeito, que o município está uma bagunça. Eu queria que o senhor falasse, depois dessa entrevista do vereador Berê aqui. Essas pessoas que falam, né? Sobre essa questão também. Que está tudo ruim, não conhece Sobradinho. É só dar uma caminhada por aí, né? Olha, se nós olhar para fora aqui, nós vamos ver duas obras. Uma que nós inauguramos há poucos dias atrás, uma que nós vamos entregar daqui a uns dias. Né? Tá aqui na nossa frente, aqui, né? Deixou a cidade bonita. Se você mas para isso tem, não tem para a saúde. Mas aí, essas pessoas, elas falam essas coisas sem saber. Os recursos são específicos, né? Se tem recurso para colocar numa praça, é porque tem que ser na praça, não pode colocar no lugar. Aí o vereador, pode tirar dinheiro do Cristo e botar no saúde, prefeito? Aí, em relação ao Cristo, eu vou te dizer por que nós optamos em fazer a construção do Cristo. Antes de fazer a construção, nós buscamos assessoria jurídica para tentar se tem legalidade. Tem legalidade nisso, tá? Outra coisa, se falou muitos anos que eu estou na prefeitura de turismo, tem que fomentar o turismo, mas nunca se fez nada, né? Quem fez foi iniciativa privada. A prefeitura nunca fez nada. Não tem uma obra da prefeitura em turismo, né? Então, a Rota dos Casarões, quem está fazendo é a comunidade do Campestre.
Os balneários, quem está fazendo são os 2 proprietários, o Dário e o Elemar, né? Então, os festivais são as comunidades que fazem, né? Onde é que tem uma obra do município que possa agregar nessa área do turismo? Então, nós pensamos maior, né? Sobradinho, a cidade de polo, tem que ter alguma coisa maior que isso. Pensamos na questão do Cristo. Então, eu tive uma viagem a Brasília, falei com o assessor do senador Luiz Carlos, o Tiago, e disse, Tiago, nós estamos com um projeto da construção de um Cristo lá em Sobradinho. O que vocês podem nos ajudar? Disse, olha, o Ministério do Turismo não tem recurso, né? Tá sem orçamento, mas o que nós podemos fazer? Tu faz o seguinte, tu usa do teu recurso próprio, do recurso livre, e eu vou te dar, né, através do senador, junto com o senador, nós vamos dar um recurso para vocês fazerem uma outra obra que vocês precisam lá. O que tu gostaria de fazer, né, para compensar esse valor? Era 1,5 milhão. Ele disse, olha, eu tenho pavimentação para fazer. Tá, então nós vamos te dar 500 mil para te fazer pavimentação. Aí eu fui fazer na Quinca. Então, com o projeto pronto, aprovado, empresa contratada, só falta agora liberar o recurso. Deve liberar agora, talvez até metade do ano. Então, nós ganhamos 500 mil em função do quê? Do Cristo. Daqui uns dias vai estar aqui outro deputado, Laércio, que eu não vou adiantar agora, porque ele me pediu que ele quer anunciar, e ele vai trazer um valor bem expressivo, só que tem que ser para o Cristo. Se for para o Cristo, ele vai dar o recurso. E não é pouco dinheiro. Então, praticamente o Cristo já está se pagando. E aí, ele falou que está faltando dinheiro para a saúde. Não está faltando. Não está faltando tudo que as pessoas estão pedindo lá, que nós podemos oferecer, nós estamos oferecendo. Aí, vocês já foram intimados pelo Ministério Público, prefeito? Já. Nós já fomos intimados e vamos responder. Aí eu te pergunto, por que não foi feita essa ação quando começou a obra? Quando começou o projeto, foi para a Câmara, aí houve uma emenda retirando parte do recurso dessa obra, e eu vetei essa emenda, e aí depois teve lá na Câmara a presidente da Cassis, que era a Tatiana, do Cindy Lojas do Vianney, o Padre Gelson esteve lá, o seu Roberto, também representando a Associação de Turismo, e os vereadores acataram meu veto por unanimidade. Por que não mantiveram o veto daí naquele momento? Aí nós fizemos todo o processo de construção. Aí fala, mas o Cristo vai custar 4 milhões. Eu não sei de onde é que tiraram isso. Nós gastamos 1,5 milhão até agora. A infraestrutura em volta, nós vamos gastar mais uns 500 mil, é recurso que nós já vamos ter garantido. Recurso garantido. Então, é uma obra que, para quem tem noção da importância que vai ter, é só ir lá no domingo de tarde, quando nós fomos a Porto Alegre, porque no outro dia nós íamos a Brasília, a quantidade de gente que circulou por lá, é só falar com as pessoas que trabalham lá, a quantidade de gente que está visitando lá. Sobre a questão do Estado laico, prefeito. Vai ser um marco. Então, assim, a única imagem que poderia ser utilizada, que pode ser construída com recurso público, é a imagem do Cristo, que é universal, é praticamente de todas as religiões. Aí, na época, me perguntaram, mas prefeito, por que não faz a imagem da Nossa Senhora das Navegantes? Por que tu não faz a Nossa Senhora Medianeira? Porque daí vincula a uma religião. Nesse caso, não. Então, assim, quando o Lademir construiu a prefeitura, também fala, porque o Lademir construiu a prefeitura, feijão, que não sei o quê. E hoje? Hoje o pessoal fala, que bom que foi feito na época. A questão da valorização. Porque o empresário deu a obra, porque vai valorizar em volta. Mas então o Lademir não podia ter comprado o Parque da Feijão? Porque valorizou a área em volta. Não podia ter comprado o parque, então. Nós não podíamos ter comprado a área da Granja do Silêncio para fazer o tecido industrial lá, porque agora vai valorizar em volta. Então, isso é natural. Isso é natural. E a questão do local, isso eu já falei várias vezes aqui, não foi o prefeito que escolheu, não foi ninguém, foi pessoas que são da área. Teve o seu Arthur, teve o Marcos, que é o escultor, teve o seu José Luiz, que fez o projeto, eles vieram olhar os locais. E quando nós fomos lá, no bairro Medianeira, verificar, a primeira coisa que eles falaram, prefeito, o senhor não vai fazer uma obra atrás, que fica escondida atrás de uma torre. Então, você olha daqui, aí ia ver o Cristo e uma torre na frente. Outra coisa, não tem logística, nós vamos precisar ter espaço para as pessoas circular, para os ônibus chegar, ali não tem espaço para isso. Aí eu pensei em fazer na Feijão. Na entrada Feijão, tem uma elevação ali na Feijão, poderia se utilizar todo o parque e tal, mas é que a visibilidade dele ia ser muito pequena, porque ali não veio o engenheiro e veio o escultor então, também, né? Então são 3 pessoas que fizeram uma análise e disseram, olha, tem que ser aqui. Então é assim, o tempo vai se encarregar de dizer se nós fizemos a coisa certa ou não. E assim, Lércio, eu tenho uma coisa comigo, assim, eu prefiro errar por ousar
do que deixar de fazer e me omitir. Então, eu acho assim, ó, vai ser importante? Vai ser importante. A entrada da cidade, a terceira pista. Quando nós começamos ali, nós recebemos muita crítica. Não, porque não sei o quê, porque... Olha as pessoas de fora. Esses dias veio o cara que trabalha na FAMURS, que veio fazer uma palestra aqui em Ibarama. Quando ele passou pela cidade, ele chegou na saída, ele ligou, né? Ligou, acho que foi para o Nilo, para quem que ele ligou, disse, ó, me encantei com a cidade está diferente, está bonita, está moderna. E aí as pessoas de fora vêm aqui, vê isso, e nós que estamos aqui não valorizamos isso, né? Então, acho que a gente tem que começar a gostar da cidade que a gente mora. Se a gente tem problemas, eu acho que a gente tem que buscar resolver. Só que o que acontece, né? E o senhor acha, o senhor é muito de redes sociais, prefeito. O senhor acha que canaliza muito no prefeito, Não, Armando, assim, essas críticas que todo mundo, inclusive a questão que eu falei da creche, talvez, e aí, prefeito? Todo mundo marca o senhor nas redes sociais. E sabe por quê? Porque eu vou atrás e vou tentar ver o que aconteceu. Muitas vezes acontece por isso. Né? Agora, esses dias atrás, deu aquela chuva, nem estava aqui, estava em Brasília, né? O pessoal me mandando foto de bueiro entupido. E aí, prefeito, o que você vai fazer? Por quê? Mandou para mim. Daqui a pouco sabe que se mandar para mim, eu vou resolver. Então, as pessoas sempre tiveram muito acesso comigo. Hoje, Laércio, se você for em qualquer bairro e perguntar, você tem o número do prefeito, o pessoal vai ter. Porque eu comprei meu telefone, meu celular lá em 95 e nunca troquei o número. E eu faço questão, quando as pessoas vão lá na prefeitura, né? Eu pergunto... Isso é verdade. Se o senhor postar alguma coisa, qualquer mensagem em grupo que o senhor está, chega para nós exatamente. aqui. Então, assim, ó, quando as pessoas vão lá no gabinete, eu pergunto, escuta, você tem meu número? Não tem. Então, vou lhe dar. Né? E aí, as pessoas têm facilidade de conversar, de mandar um WhatsApp para o prefeito, ou ter o número quando precisa. Então, muitas vezes o pessoal vai lá no Facebook e marca o prefeito, porque tem essa intimidade com a gente. Só que também, ó, eu gostaria que, nesse caso, né, quando tem as situações, veja primeiro se a culpa realmente é do prefeito, que às vezes isso não acontece só comigo, né? Isso acontece com os outros prefeitos também, essa queixa né, não é só minha, né? E, então, assim, ó, eu não estou de forma nenhuma dizendo assim que não pode, né, questionar, pode. Mas assim, ó, vê primeiro se é culpa do prefeito. Não é que nem a questão do hospital, fechou o bloco cirúrgico, daí por da notícia tinha vários comentários. Ei, prefeito, você não vai fazer nada? Para fazer o CRIS tem dinheiro, para a saúde não tem. Mas não é competência do prefeito, da prefeitura, botar dinheiro numa coisa que não tem um retorno para o município. Posso fazer, o pessoal comentando alguma coisa, ou questionando alguma coisa aí sobre o Romerito e Amanda Nunes. Saúde não está bem, está horrível, porque tem um filho... que não tem fono e uma psicóloga, muito menos uma terapeuta. Meu filho tem 3 anos e precisa disso. Como fica? O que eu falei há pouco, Laércio, assim, ó, ela tem razão quando ela fala. Ela tem razão. Né? A nossa fonoaudióloga pediu demissão e nós chamamos do concurso. Só que tem um prazo para apresentar a documentação, que é 20 dias. E muitas vezes, como tem que fazer uma série de exames, para ela poder ser... nomeada realmente, ela pede prorrogação. Ele pode pedir prorrogação por mais 20 dias. Isso então, aqui não cabe encaminhamento para a PAI, naquele convênio que foi assinado? Nós temos um convênio com a PAI. Porque atendimento e nenhum suporte e ajuda para as crianças autistas. Não, mas assim, ó, nós temos um convênio com a PAI, inclusive, ó, o ano passado a gente não pôde ativar o contrato em mais de 25% por uma questão legal, e agora em fevereiro iniciou o atendimento lá. Das 40 crianças que tinha na lista de espera, nós atendemos 14 ano passado, né, e o restante ficou para agora. Nós atendemos os que tinham mais dificuldade de pagar o tratamento, e agora a nossa lista tinha aumentado, né, e nós contratamos o serviço para todas as crianças que estavam na lista. Né. Mas assim, ó, ela pode procurar a Secretaria de Saúde, que a gente não está deixando sem atendimento. Né. Talvez pode demorar um pouco, mas a gente não está deixando sem atendimento. A Fátima Pires também, com relação à fisioterapia. Eu sou acamado e preciso. Não sei também se alguma coisa aconteceu. Fisioterapia nós temos, né, através do consórcio, só que assim, ó, muitas vezes as pessoas, o profissional que faz, ele não quer ir até a residência das pessoas. Né? Ele quer que as pessoas venham até o consultório. Então, isso também é uma dificuldade que nós temos, muitas vezes, de autorizar as físio e o profissional não quiser ir até a casa para fazer. Um ouvinte que pediu para não se identificar disse que aqui a fono está muito difícil de conseguir
No Tigre o salário é quase 8 mil e não consegue. Nós chamamos e a pessoa que passou no concurso vai assumir. Tá. Né? Vai assumir. Então, por isso que eu falei assim, o pessoal tem um pouco de paciência agora, Laércio, porque nós estamos passando por um momento de transição, nós estamos chamando o pessoal do concurso. Né? Então, conforme vai terminando os contratos, a gente vai chamando as pessoas concursadas e no caso de quem é concursado e pede demissão, a gente está convocando para assumir através do concurso. Tem mais comentários aqui, eu vou passar isso aí tudo para o prefeito depois, como ele gosta de receber. Porque só para mim não fugir do foco que o pessoal está vendo. E a casa de passagem, já não vai perguntar, já vamos perguntar, gente. Vamos lá. Prefeito, as obras do Cristo pararam ou não? Estão continuando. As casas, as obras pararam ou estão em andamento? Do que das casas? Das casas populares? Não parou. Não parou. Que ontem veio para nós também... o que aconteceu lá, é que nós tínhamos comprado uma quantia de material e agora faltou para terminar, então nós estamos fazendo o processo de compra e por isso que... Mas não parou, parece que o que faltou foi o cimento que está vendo. Então o pessoal cuidar também com relação a isso, né, gente? Exatamente isso. Então, tá? E a questão da usina, que também foi cobrado no fim de semana, se o prefeito for lá, eu vou perguntar. Que bom que você falou nisso. Eu tenho uma reunião amanhã, nós terminamos temos uma reunião amanhã, aliás, nem amanhã, é hoje de tarde. Hoje de tarde, né, às 2h, com o pessoal que dá assessoria nessa área de asfalto, tá? Vai vir um engenheiro conhecendo essa usina e tal. Então, assim, nós vamos começar a trabalhar agora para colocar em funcionamento. Nós fizemos uma cobertura lá, o galpão ficou pronto lá, está coberta a usina para não ficar no tempo. Então, assim, é um projeto que vai deslanchar também, que nós não compramos para deixar lá, né? Vai ser realmente utilizado. Porque então, me questionaram sobre isso e eu me recordo que estava no seu plano de governo, inclusive. Só que tem todo um trâmite, né? Então, hoje à tarde tem essa reunião, né, com o pessoal que vem de fora para já começar a trabalhar em relação a isso. O cronograma das obras do Cristo segue ainda? Segue, nós estamos com 70% praticamente já pronta das obras, né? A cabeça está pronta, os braços está toda praticamente revestida. Eu só para registrar, eu estive lá ontem, estão trabalhando, tá, gente? Sim, a estrutura está pronta, né? Toda a estrutura está pronta, então acredito que até o final do mês a gente já vai subir com os braços lá para cima, né? Então vai melhorar bastante. E outra coisa também, assim, falando do Cristo de novo, né, Laércio? O ano passado, nós tínhamos empenhado o valor de 1,5 milhão, né, para ser executado no orçamento de 2022. Quando chegou em dezembro, nós tínhamos executado em torno de 40%, nós estornamos o empenho e reempenhamos agora esse ano. E para poder reempenhar esse ano, nós mandamos para a Câmara, em fevereiro, um projeto pedindo a suplementação, né? Inclusive, eu tenho aqui a lei da suplementação. Foi no dia 17 de fevereiro, está aqui, ó. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Departamento de Turismo, construção da imagem do Cristo, obra instalações, 800 mil, que era o valor que tinha ficado ano passado para fazer esse ano. E a Câmara aprovou por unanimidade. O vereador que entrou agora no Ministério Público aprovou isso aqui. Para encerrar esse assunto, eu ia te perguntar se o senhor escutou a entrevista do Berê aqui e o que o senhor... Aprovou, então, por que aprova e depois vai contra? Então, tinha que tirar, eu não vou votar isso aqui, pronto. Eu só vou votar esse projeto e tirar isso aqui. Mas não, foi votado por unanimidade. Então, eu acho Ele cita que primeiramente assim em outro lugar e depois... Mas isso já foi explicado 50 vezes, só para quem não quer entender. Após isso, não chegou a conversar com o vereador? Não. Prefeito, sobre casa de passagem. Sim. Foi uma das maiores polêmicas, a Sobradinho virou realmente notícia a nível de estado e eu queria que o senhor comentasse sobre isso, se o senhor já sabia da situação antes, se estava realmente investigando, como é que o senhor viu quando chegou essa informação, e eu me recordo que eu te liguei na semana, quando a gente recebeu aquela documentação por WhatsApp, a gente não sabia o que era oficial ou não, o senhor disse, estou ciente, e estamos analisando o caso. Exatamente. Eu recebi isso, eu não lembro agora qual é o dia certo aqui, recebi assim que nós recebemos, né, essa denúncia do Ministério Público, né, eu chamei o secretário de administração, chamei também a Procuradoria Jurídica e pedi para que nós abríssemos um processo para apurar aquilo que aconteceu, né. Então, nós tivemos uma reunião, né, com a participação dos prefeitos que fazem parte da Casa de Passagem, bem como com o juiz, o doutor Felipe, também o doutor Martin, onde nós tratamos sobre essa situação,
né? E naquele dia, então, foi nos oficiado que seriam afastadas 5 cuidadoras, mais a secretária da Casa de Passagem e também da coordenadora. E nós tínhamos 24 horas para indicar um novo coordenador, né? Então, veja bem, domingo de tarde, 3 horas da tarde. E aí, nós sentamos novamente depois que a gente saiu dessa audiência, juntamente com o doutor Edenir também, para nós organizarmos todas, né, e tomarmos todas as medidas no sentido de não deixar, né, que a casa não estivesse funcionando. Então, nós tratamos no domingo de tarde, daí acabamos convidando o professor José para assumir a coordenação, né, no domingo, e definimos tudo isso. Tá? E na terça-feira de manhã nós começamos o processo de contratação, porque nós tínhamos que substituir, né, essas 5 cuidadoras que foram afastadas. Então, quando foi na segunda-feira de tarde, tá, às 4 horas, nós estávamos com tudo organizado para que a casa continuasse funcionando. E aí se falou na Câmara que o prefeito está calado, que o prefeito não fala sobre o assunto. Né? E por que o senhor não falou? E por que eu não falei antes, Laércio? Porque assim, ó, nós nos preocupamos naquele momento de tentar resolver a situação. Né? E eu não posso vir aqui na rádio sem te dar uma definição, o que foi feito, como que foi feito e se resolveu. Né? Então, nós procuramos primeiro, né, tomar todas as medidas que eram necessárias que fossem ser tomadas para que a casa pudesse funcionar. Só para te colocar assim, ó, depois que nós assumimos a administração, nós reformamos a Casa de Passagem, está pronta a reforma, nós compramos cama, nós aumentamos o salário das cuidadoras, né? As nossas cuidadoras lá, antes era uma dificuldade de que as pessoas ficavam porque ganhavam muito pouco, ó, né? Elas ganhavam um salário mínimo, que era 1.200 e alguma coisa naquela época, né? Porque o salário base delas é vinculado a um padrão referencial do município. Então, no caso, as auxiliares ganhavam 1.102 e as cuidadoras 1.117. Então, a gente complementava para que elas ganhassem o salário mínimo. Nós mandamos um projeto para a Câmara aprovou por unanimidade. Hoje, a auxiliar ganha 1.616, né? E a cuidadora ganha 1.697. Então, nós melhoramos o salário das cuidadoras exatamente para que a gente não tivesse uma rotatividade tão grande. Né? Então, tudo aquilo que foi possível fazer na parte da estrutura, a gente fez de pessoal também. Né? Na entrevista que o promotor me concedeu aqui, ele disse que o senhor, em um certo momento, naquele domingo à tarde, o senhor comentou que tinha uma grande pressão política. Eu não quero entrar nesse assunto, né, dessa questão política. Foi o promotor que comentou isso no ar, tá, prefeito? Então, assim, o que nós queremos agora é que seja apurado. Tá. Né? E o senhor já tinha recebido alguma outra reclamação? Não tinha. O senhor estava ciente da situação e em certo momento as agentes... Não, perdão. O pessoal do Conselho Tutelar esteve aqui e disseram que conversaram com a secretária Patrícia e ela tinha feito pedido para contratar mais gente para a Casa de Passagem, o senhor não tinha atendido. Mas como não? Se a Casa de Passagem não faltou gente, sempre nós tivemos gente trabalhando lá. Olha quantos processos seletivos nós abrimos, é só ver quantos processos seletivos foram aprovados pela Câmara que nós fizemos, o que acontecia muitas vezes. Ó. E agora nós abrimos um processo seletivo, né, para contratar as cuidadoras. Me parece que na segunda-feira, eu não falei com o secretário hoje sobre isso, mas na semana passada me parece que não tinha inscritos no processo seletivo. Aí tu imagina quando chegar agora, terminar esses contratos temporários que nós vemos por 60 dias, não tiver inscrito no processo seletivo, como é que vai ser? Tá? Então, assim, ó, é uma preocupação. E isso, a questão de pessoal da casa, nós sempre procuramos ter o atendimento lá para as crianças. Então, essa questão de faltar gente poderia ter acontecido se, excepcionalmente, alguém cobrisse o turno da outra quando tinha alguém que não saísse, tivesse atestado, de folga, coisa assim. Outra coisa, nós tínhamos 4 cuidadoras, nós passamos para 8. A secretária chegou a fazer esse pedido, prefeito? Deu mais gente para trabalhar? Mas por isso que foi contratado mais 4. Isso foi definido, inclusive, com a equipe técnica, aliás, com os prefeitos que tiveram participando da reunião. Nós aumentamos de 4 para 8 cuidadoras, né? Era uma cuidadora e uma auxiliar. Nós passamos para 2 cuidadoras e uma auxiliar. Né? E aí, contratamos também, né, agora, uma assistente social, uma psicóloga, 20 horas na casa. Então, nós tomamos todas as medidas para tentar funcionar bem. E o senhor acha que as crianças realmente estavam sendo
maltratados? Eu não posso dizer isso, Laércio, porque agora tem uma apuração, né? Está sendo apurado, né? Então eu não quero fazer um pré-julgamento Eu te questiono porque de o absolver, senhor conhecia, é do né? seu alto escalão, a Né? secretária, eu te questiono sobre isso. Eu não posso agora condenar ou absolver. Eu quero ver o que aconteceu, né? Ter uma apuração que está sendo feita externamente, está sendo feita uma apuração internamente, nós estamos com o processo administrativo andando, né? E no final a gente vai saber o que realmente aconteceu. Ela né? foi a secretária Patrícia, ela foi afastada, ela está de férias, A secretária Patrícia está de atestado. Né? Ela, na segunda-feira, ela acabou internando no hospital. Ela tinha um atestado de 14 dias. O senhor chegou a conversar depois com ela, logo depois que aconteceu tudo isso? Conversou, teve reunião, teve... conversei com ela, né? Escutou ela, acredito eu. Com certeza. Né? Então, assim, ó, ela segunda-feira apresentou o atestado, porque ela estava internada no hospital, e agora ela deu alta e continua de atestado ainda por mais... deve ser 2 atestados de 14, agora mais 14. E o futuro dela? Vamos ver, agora depois a gente vai ver, né, como que vai se encaminhar essa situação aí. Mas deve ter troca ou isso vai aguardar o que vai acontecer na justiça? Nós não tem que, assim, ó, quando ela sair do atestado agora, o mês durante o atestado, nós vamos conversar com ela para ver o que a gente pode fazer. Ela segue tendo a tua confiança ainda, prefeito? Até prova em contrário, sim, né? Porque é um secretário que eu tenho lá, se ficar comprovado que teve algum tipo de culpa, tudo bem. Mas e se não ficar também? Então, por isso que eu não quero fazer um pré-julgamento, né? A gente não pode ter, também chegar a esse ponto. Então, que nem eu falei, ó, né? Vamos aguardar, não quero absolver e não quero condenar ninguém. Quem vai fazer e quem vai dizer isso vai ser as apurações que estão sendo feitas no final para ver o que realmente aconteceu. Tá certo. O prefeito esteve em Brasília e também na semana passada, isso, prefeito, e na marcha dos prefeitos, e conseguiu bastante... Tem alguma novidade aí com relação a essas áreas que a gente comentou todas Tem sempre polêmicas? E eu vou fechar depois com uma pergunta que o senhor vai ter que me responder. Uma outra coisa também, falando em Brasília agora, né? Na Câmara teve uma frase assim: quando deu o problema da casa de passagem, o prefeito foi para a reunião dos prefeitos em Xangri-Lá, né? Foi embora do município. Quando deu o problema no hospital, o prefeito foi para Brasília. Então vou fazer a pergunta. O município estava uma bagunça e o prefeito viajou. O prefeito se escondeu. Quem fala isso, não sabe das coisas. Né? Por isso que assim, tem que ter certeza que fala, né? Então, assim, a questão do evento lá em Xangri-Lá era um evento da FAMURS, onde os prefeitos da região foram, tá? Eu não ia ir. Como deu o problema na casa de passagem, eu não ia ir, mas só que na segunda-feira de tarde eu tinha o problema resolvido do funcionamento da casa de passagem. Então estava resolvido. Aí eu acabei indo segunda-feira, saí daqui em torno de 4, 5 horas, cheguei lá 10 horas da noite e participei lá nos 2 dias, porque os assuntos eram de extrema importância. O governador estava lá, o secretário de Estado estavam lá falando sobre os projetos do governo em parceria com os municípios. Então, assim, não abandonei o município na hora, nós fomos com a situação encaminhada. Em relação à viagem a Brasília, deu problema no fechamento do bloco cirúrgico, o prefeito para Brasília. Mas o que eu tenho que resolver o bloco cirúrgico do hospital? Quem falou isso não tem conhecimento. Não é o prefeito que tem que estar lá resolver o problema do bloco cirúrgico, é o problema do hospital que tem que resolver junto à coordenadoria. Então, eu fui para Brasília, assim como os demais prefeitos da região também foram, porque a pauta foi realmente muito importante. Lá estava o governo federal, né, representado através do vice-presidente, também de todos os ministros. Foi uma das marchas, Laércio, que nós tivemos a maior participação de ministros falando sobre os projetos do novo governo. E é importante nós estarmos atualizados. E daí não fui só eu, foi vários prefeitos da região aqui, né? Então, assim, porque o prefeito do Brasil, na hora de que está o Brasil, o município está com problema. Não, os problemas não eram do município. Não deixa de ser do município, mas não era do prefeito resolver. Porque nós já tínhamos feito algumas reuniões. E assim, a gente muitas vezes não divulga as coisas que a gente faz, né? Mas assim, agora a nova direção do hospital, nós já tivemos 5 reuniões com eles. 5 reuniões nós tivemos com eles, debatendo o que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar, aonde que a gente pode formar parcerias. Então, quando eu fui para Brasília, deu o problema do bloco cirúrgico, era um problema que o hospital tinha que resolver com a coordenadoria, não com a prefeitura. Né? O que eu ia lá fazer no hospital em relação a isso? Né? Era uma situação que eles tinham que resolver. Então, nós nunca... O que o senhor acha que é essa implicância? Porque o senhor comenta várias vezes, mas o pessoal... o que é, Armando? Mas assim, é muito injusto? O que... Eu acho que muitas vezes sou injustiçado, né, por coisas que me atribuem. Por teu jeito de ser, mano? Talvez por ter essa liberdade, que as pessoas têm comigo. Nem por isso eu vou mudar, vou continuar sendo a mesma pessoa. Me aborda na rua, vou atender, vou conversar, me ligar de noite, de madrugada, né?
Eu não vou mudar. Só que assim, ó, como nós estamos, eu acredito, Lércio, muito, ó, de como nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, que vai ser ano que vem, se começa a levantar questões para tentar desgastar a administração. Tá? Só que isso é bom para o município, não é? Vamos deixar a eleição para ano que vem. Ano que vem vai ser lá, acho que outubro, que vai ser a eleição. Né? Aí vamos a questão deixar política que o senhor citou muitas então, vezes, assim, ó, é isso? deixa lá para metade do ano que vem, de ano, discutir isso. Agora vamos tentar ajudar, vamos trabalhar. E quando tiver as críticas, façam com consistência. Façam com argumento. Não, que nem o vereador Berê falou, porque vamos botar o 1,5 milhão no Cristo lá e pago 1.100 para uma servente, tá? Aí eu te pergunto assim, ó, nós tivemos 2.542 pessoas inscritas no concurso para 60 vagas. Toda essa quantidade de gente inscrita no concurso, será que é tão ruim trabalhar na prefeitura? Porque quando nós fizemos o edital, estava escrito lá quanto é que ia ser o salário. Né? A pessoa viu lá quanto ia ser o salário dela, se ela fosse assumir. Por que ela fez o concurso, então? Teve uma que escreveu lá na rede social, prefeito, pois que as serventes ganham mixaria. Não ganham bem mesmo, tá? Só que ela assumiu, faz 3 semanas que ela assumiu o concurso. Por que ela assumiu? Se agora, de 3 semanas depois que assumiu, já reclama do salário. Com que motivação essa pessoa vai vir trabalhar na prefeitura para trabalhar 30 anos para se aposentar no final? Como é que vai ser daqui 20 anos, se hoje, quando ela tem um mês, não tem nem um mês de serviço, ainda já reclama do salário? E ela viu, estava lá no edital, né? Aí eu pedi ontem para o setor de pessoal me dar o contra-cheque do menor salário das serventes. Está aqui, ó. Salário base, ó, 1.196,29, mais 358,89 de salubridade, tá? Para quem ganha os 30%. Total, 1.555, mais R$500 de vale. Vale é dinheiro. 2.055. Esse é o menor salário. Hoje está aqui o contra-cheque. Né? Então, quando as pessoas vão falar, ela tem que ter noção do que fala. Né? Porque jogar alguma coisa no ar, né? Fica estranho, fica ruim. Então, assim, ó... Dá um pouco mais, inclusive. Né? Então, assim, ó... para te ver aqui, porque aqui no caso eu tenho salário família, né? Essa pessoa tem salário família, mas nesse caso aqui que eu fiz o cálculo, eu já tirei o salário família. Okay. Né? Então, assim, ó, nós fizemos a reclassificação das monitoras, né? Teve gente que ganhou 47% de aumento do salário, porque é uma função importante estar cuidando de criança, né? Estar cuidando das crianças. Os nossos professores, nós pagamos o piso, né? Nós melhoramos o salário. Foi comentado também agora, do pessoal locais de passagem. Falando que, com relação à rede social, foi comentado também que estão colocando o pessoal do CIE para cuidar de crianças. Isso aí é verdade? Existe os CIEs, tá? Eles são estagiários, tá? Eles fazem estágio, eles têm uma bolsa, e isso não é de agora, isso aí faz muitos anos que é feito. Né? São oportunidades para se dar para esses estudantes de já terem, né, uma noção de trabalho, e eles ganham valor por mês uma bolsa. Então, nós temos o ano passado, não lembro quantos, em torno de 50 CIEs, nós temos 50 estagiários. E esses estagiários... Laércio, muitas vezes são estagiários que estão fazendo magistério, né, que vão ser os futuros professores amanhã, né? Então, isso é uma prática que não é só Sobradinho, é em outros lugares também. Só que agora, com o concurso, nós substituímos muitos contratos temporários, né, por concursos, né? Então, a nossa intenção é que a gente possa atender todas as crianças que tenham necessidade de ir para a creche. O ano passado, nós construímos lá no bairro Veracruz 2 salas de aula, colocamos 28 crianças lá, abrimos 28 vagas. Agora, nós estamos construindo 4 salas aqui na EMEI Santa Rita, aqui no bairro Copete, onde eu acho que nós vamos colocar em torno de 60, 70 crianças lá. Né? Porque não tem coisa pior quando uma mãe chega lá no gabinete e diz assim, prefeito, agora, depois de um ano, arrumei emprego, mas eu preciso deixar meu filho na creche e não tem a vaga. Né? Então, isso não é uma característica nossa. Se for ver, Sobradinho tem um dos maiores percentuais atendidos nas EMEIs, porque nós temos 6 EMEIs. E outros municípios, muitas vezes, não têm essa estrutura que nós temos. Então, quando nós, lá no nosso plano de governo, nós colocamos lá, eu e Ivan, ampliar a oferta de vaga nas EMEIs. Então, fizemos já ano passado isso, esse ano estamos fazendo de novo, né, para que a gente possa atender essa demanda que tem. Então, acreditamos que até metade do ano deve estar pronto lá o prédio, e a gente vai estruturar ele, e quem sabe, se não esse ano ou início do ano que vem, a gente poder abrir mais essas vagas para atender as crianças. Essas críticas envolvendo também o mau atendimento, algumas, eu acho que é muito
isolado o fato, né? Mas de algumas crianças chegam machucadas. Não sei se o senhor chegou também a acompanhar isso aí. Laércio, tu tem irmãos, né? Não acontecia de vez em quando de um dar um empurrão no outro, um dar um arranhão no outro sem o pai e a mãe saber? Eu quero dizer que vocês estão atentos também com relação a essas coisas. Então nós estamos atentos a isso, ó. Nós Eu te não, questiono, assim, ó, não tem... Porque eu citei o CIEF, se não, isso aí não influi. Não tirando, e eu só estou fazendo a pergunta, prefeito, pelo que surge em redes sociais. Como o senhor disse para mim que... Essa questão que aconteceu esses dias, ó, que uma mãe postou uma foto na rede social que a criança foi arranhada, né? Se fosse pela professora, pela cuidadora, nós ia tomar todas as providências. Mesmo assim, nós tomamos, né? Mesmo assim, nós tomamos para ver realmente o que aconteceu, né? Se foi que a professora ou a cuidadora não estava atenta. Mas são coisas que acontecem, né? Daqui a pouco as duas crianças brincando, quando vê uma cai, a outra dá um arranhão na outra. Então, são coisas que podem acontecer. Eu fui professor, né? Eu cheguei a ter 25 alunos numa sala de aula, então eu sei o que é isso, né? Então, muitas vezes você não consegue cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, e aí acontecem essas coisas. Só que daí tem que ver de quem que é a culpa. É da cuidadora, é da professora, ou aconteceu entre as crianças, né? Então, de forma nenhuma, assim, a gente não quer e não vai permitir, Laércio, que não esteja nenhum tipo de ação contra crianças, né? Porque, então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nós já temos aberto sindicâncias, né, para apurar essa situação. Então, a gente está muito atento. A secretária Cleiro tem esse olhar muito forte nesse sentido, assim, para que a gente possa realmente ter o melhor dentro das nossas EMEI, dentro das nossas escolas para as crianças. Prefeito, se eu puder relacionar rapidamente, nosso tempo está bem esgotado aí com relação à viagem a Brasília, né? Sim. E eu vou passar todas essas perguntas depois para o prefeito, tá, gente? Vocês podem deixar que eu vou passar essas perguntas aí para o prefeito. Pois não, prefeito. Voltando novamente a Brasília, então foi um momento bem importante. Nós também tivemos visitando lá alguns gabinetes, né, confirmando a liberação de recursos. E hoje, assim, nós temos um volume muito grande de obras. Laércio, até eu trouxe uma relação aqui, se eu for passar tudo que eu tenho aqui, nós vamos ficar falando aqui mais uma hora. Pois é. Porque se puder ser um pouco sucinto. Então, nós agora estamos inaugurando a praça aqui uns dias, a Rua Roberto foi entregue, a Praça Society, a Quarto Society vamos entregar dia 20, dia 5 de maio entregamos o ginásio da PAI, e aí vai, né? Nós temos o ginásio na Granja, nós temos o ginásio na Escola Espírito Santo, nós temos o ginásio lá no Pinhal, nós temos as praças, nós temos os calçamentos, nós recuperamos a frente do Treviso, ali recapeamos, fizemos a terceira pista, agora começamos a subida do cemitério para ser calçado, tem a Rua da Vera Cruz para calçar, mas lá parou em função de apertou um pouco agora a questão do material, né? Então às vezes a gente tem isso também. Iniciamos o calçamento da Rua do Almoxeifado, né? Que traziam, como nós tem um volume de máquina transitando ali, né, acabou também criando problema para o pessoal ali, então estão fazendo ali. Então, tem a quadra lá na Polinária, tem a quadra lá na Mairon, né? Nós estamos reformando o Parque da Feijão, ginásio lá, todo reformado, fazer a estrutura, né, que era para a cimentação, o Galpão Restaurante, a Praça da Feijão, estamos terminando, fizemos o cercamento, né? Então, assim, recebemos uma carregadeira nova há pouco dia. Então, assim, se tu for olhar, nós temos muitas obras em andamento hoje, né? E aí se falou que está faltando dinheiro para as obras, né? Na Câmara falou, porque está faltando dinheiro para as obras. Eu te perguntei, em virtude das obras paradas, se estavam paradas. Não tem obra parada, não tem obra parada. E outra coisa assim, nós não iniciamos uma obra se não tem recurso, né? Todas as obras que nós estamos fazendo tem recurso depositado para receber, né? A não ser quando é da Caixa Federal, que a gente depende da liberação da Caixa. Aí nós encaminhamos a documentação, né? E aí a Caixa faz a liberação. Às vezes isso atrasa um pouquinho, mas o que depender da Prefeitura, de contrapartida, né? Isso sempre vai estar disponível para que a gente possa fazer o pagamento das empresas e evitar que as obras parem ou a empresa, né, acabe não recebendo. Prefeito Armando Mairoff, te agradecer pela presença aqui, esclarecendo algumas situações. E a gente aguarda mais informações vindas da Prefeitura, principalmente com relação à questão toda da casa de passagem e também com relação a mudanças ou não da Secretaria de Assistência Social aqui de Sobradinho, prefeito.
Tem tirando sono essa questão? Não, assim, ó, muito tranquilo, porque a gente procura fazer sempre da melhor forma possível e quando os problemas surgem, a gente tem que procurar resolver, buscar soluções para resolver, né? Então, a gente tomou todas as medidas que precisava tomar, né? Nós tivemos uma reunião agora há poucos dias também com o Dr. Felipe, novamente conversando sobre a questão da casa-passagem, né? Então, isso contribui bastante no processo também. Então, mais uma vez, lá eu quero agradecer pela oportunidade, né, pelo espaço, né, da Gazeta, e eu quero fazer aqui um registro também que eu preciso corrigir, né, o vereador Matano, numa época, numa entrevista, eu falei que ele, quando ele me criticou muito na Câmara, né, das obras, e enfim, aí eu fui para uma entrevista e falei para ele que talvez ele tivesse preocupado que ele estava andando pelos bares tropicando nas obras. Na verdade, eu falei bares, mas a intenção era falar bairros, né? Então, eu preciso fazer essa correção, porque depois, quando me falaram isso, eu Foi procurar, eu me recordo disso aí. eu fui ver, né? E disse, não falei isso, e realmente falei. Então, eu preciso fazer essa correção, né? Que, de forma nenhuma, né, essa expressão, né, foi no sentido pejorativo, mas foi no sentido de que ele fosse para os bares, e como nós tínhamos muita obra, né? No período que ele era presidente da Câmara, houve um certo tensão entre ambas as partes, prefeito? Entre o prefeito e o vereador Matana, com relação à compra do ônibus, a compra de algumas aquisições, foram algumas críticas feitas pelo vereador. Hoje, vocês se aproximaram? Não, eu sempre tive uma boa relação com todos os vereadores. Né? Eu sempre tive uma relação com o Berê também? Com todos os vereadores, com todos, né? Tanto é que nem o Maninho Freitas, um ano apresentou 10 emendas no orçamento, eu sancionei as 10. Né? Se fosse outro prefeito, teria vetado, né? Por quê? Porque eu achei que as emendas tinham sentido, né? O Miguel fez emendas, né? Então, a única que eu vetei foi a do Cristo, né? Na época, porque era um projeto importante, depois o pessoal entendeu que o projeto era bom. Então, assim, eu tenho uma relação com todos os vereadores, né? O gabinete está aberto lá para a gente sentar e conversar, né? E nós divergimos muitas vezes, eu sempre respeito isso, né? Mesmo que às vezes não concorde, né? Mas eu respeito, né? A posição do vereador. Que nem você falou a questão do ônibus. Eu entendia que na época, né? E hoje eu tenho convicção disso, que nós fizemos uma boa aquisição de comprar esse ônibus e colocar à disposição das entidades e também da terceira idade. Ele tinha a posição dele na época, né? Eu não concordei, mas eu respeito. Então, o vereador, ele... Mas com a questão da construção agora do centro, se aproximaram, prefeito? Mas eu acho que a gente nunca teve problemas. A única coisa que, de vez em quando, ele não concordava com alguns investimentos que nós fazia, né? O Centro de Especialidades foi um projeto, né, que agora, quando eu assumi o consórcio, né, a gente deu continuidade, não porque era o vereador Matana que tinha trazido o recurso, né, também, mas porque é um projeto importante. Então, assim, a gente não pode ter esse olhar político, sabe, da coisa, né? Eu sempre olhei de forma técnica, tanto é que... Mas mas o senhor sabe que nos bastidores tem. Não, até pode ter, né? E o senhor sabe mas, que é um... a vida inteira sua passou por eleições, né, prefeito? Eu sei, mas assim, ó, Laércio, nesse período todo que eu passei por várias eleições, desde 92, eu estou envolvido nisso, eu não lembro de nesse período, ter tido inimigos por causa da política. Tanto é que quando eu saí do PP e vim para o MDB, eu tive uma receptividade muito boa, até, né, que eu fui candidato pelo MDB e olha a votação que eu e o Ivan fizemos, né? E aí, eu tenho que analisar o seguinte também, ó. Os nossos vereadores fizeram 3 mil e poucos votos, e o vereador da oposição fizeram 5 mil e poucos votos, né? Nós fizemos 5 mil e poucos votos, e o candidato do PP acho que fez 3 mil e pouco, e o Rogerinho também fez em torno de 800, né? Então, essa diferença, assim, ó, então teve em torno de 2 mil pessoas que votaram para vereador na oposição e para prefeito votaram para nós. Então, quando vem um pedido a um vereador de oposição para mim, ele pode ser um pedido do meu eleitor, do nosso eleitor. Então, eu tenho que olhar isso também. Então, não posso olhar só politicamente, porque é o vereador de oposição, eu não vou atender. Não, pode ser um pedido que ele fez, que tenha votado nele, mas votou para nós também, né? Eleições municipais de 2024 já passa pela sua cabeça, prefeito? E aí, assim, ó, Lércio, quando a gente assume, né? Quando a gente assume, a gente é prefeito de todos, independente de quem votou. E eu tenho uma coisa assim, ó, eu tenho muita gratidão pela comunidade de Sobradinha, porque quando eu fui candidato pelo PP, muita gente votou em mim naquela época, né? Sim. E agora pelo MDB, a outra parcela votou, então praticamente todas as pessoas um dia já votaram para nós, né? Então, assim, você falou a questão das eleições ano que vem. Vamos deixar para discutir. Eu falei esse dia numa reunião com os secretários, pessoal, nós vamos ter provocações agora, nós vamos ter algumas situações nós vamos ter que enfrentar, né, já avisando a eleição no ano que vem, mas vamos esquecer a eleição. Vamos fazer um trabalho técnico, trabalhar,
né? Depois, o ano que vem, quando chegar lá em março, abril, maio, quando os partidos, né? Vão deixar para os partidos fazer isso, né? É que o senhor comentou que queria governar por 4 anos e que não tinha intenção de buscar uma reeleição. E esse é o nosso propósito. Mudou esse pensamento? Ou ainda pode haver alguma mudança lá depois? Esperar acontecer em 2024? A minha vontade não é continuar, Lércio. A minha vontade não é continuar porque eu agora, hoje é dia 4, dia 5? Hoje é 4, né? 4. Então, amanhã faz 39 anos que eu abri a porta da escola da Turvo lá. E hoje 39 anos da Gazeta Serra, prefeito. Então olha só. Hoje é aniversário da Gazeta. Então amanhã vai fazer 39 anos que eu recebi o compromisso na época, né, de ser professor lá na linha Turvo, na Escola Princesa Isabel. Então, 39 anos? 39 anos atrás. Então a gente construiu uma história, e eu acho que eu já contribuí bastante com o professor, depois eu fui secretário na gestão do Gils, também fui do Jurandir, depois foi do Miguel, depois do Luiz Afonso, depois foi vice-prefeito, agora prefeito. Então, assim, eu acho que a gente construiu uma história, né? Então, a prefeitura, né, às vezes o pessoal brinca comigo, mano, tu é patrimônio do município. Eu sou patrimônio porque eu sou funcionário, né? Sou funcionário do município, assim como qualquer servidor é patrimônio do município. Qualquer prefeito que passou lá deixou sua história, né, e fez a sua parte. Então, tem pressão da família para parar, prefeito, ou não? Dona Vani pressiona? Não, nós não falamos muito nesse assunto, sabe assim, ó, que a gente procura não levar os problemas da prefeitura para casa, porque aí você não conversa, você acaba se envolvendo o dia todo com questões da prefeitura. Se levar isso para casa, daí você começa a criar muitas vezes um ambiente familiar também complicado, né? Então acho que tem que poder separar, né? Eu ia te questionar quando é que o senhor para, porque às vezes você fala aí às 10h30, 11 horas da noite, marcando... não, mas assim, quando é que o prefeito para? Então... E uma coisa assim, Lars, pode ter certeza disso, isso não é nenhum mérito, sabe? Eu sempre agi dessa forma. Se me ligarem às 2 da manhã, eu vou atender o telefone. Eu vou atender o telefone. Se me ligar domingo de tarde, eu vou atender. Se eu não responder, às vezes acontece, o pessoal me manda um WhatsApp e eu não consigo responder na hora, mas depois eu vou responder, né? Eu vou dizer sim, vou dizer que não, mas eu vou responder. Então, isso faz também que a gente tem que dar uma satisfação para as pessoas, né? Muitas vezes eu respondo o WhatsApp, o pessoal bota assim, obrigado por responder, prefeito, né? Mas é uma obrigação nossa. Se eu não puder resolver, né, pelo menos eu vou dizer o que a gente pode fazer ou o que não pode fazer. Então, a gente precisa ter essa abertura e essa forma de ser. Então, vou fazer o possível, junto com a nossa equipe, com o nosso vice-prefeito, esse compromisso que nós assumimos com a coligação, de fazer o melhor que nós pudéssemos. Se não conseguir fazer mais, não foi por falta de vontade, né? A gente se empenha muito, né? Seguidamente, vocês podem ver, ó, a gente fica, às vezes, até tarde, né? Até 6, 7 horas, às vezes, na prefeitura, né? Junto com algum secretário, conversando e tal. Então, não é aquela situação, chegou às 5 horas, vamos embora, né? Chegou às 6 da tarde, vou embora, voltar só às 2 da manhã. Não, né? A gente procura estar presente nas comunidades, né? Porque é importante o prefeito estar próximo das pessoas também. Então, nós nunca vamos ser 100%. Nós sempre vamos ter uma parcela da comunidade que não se identifica com esse ou aquele projeto. Voltando à questão do Cristo, né? Nós temos uma pesquisa ali, 60 e poucas pessoas optaram na época dizendo que era um bom projeto. 30 e poucos por cento não. Então, esses 30% não vão ser a favor. Apesar que muita gente já mudou de ideia. Depois que foi lá em cima conhecer, muita gente mudou de ideia, né? Aí tu vai fazer a praça, né? Esse dia alguém me abordou, prefeito, o senhor destruiu a praça do centro? Eu disse, mas só se for para ti, porque as pessoas que eu falo, a grande maioria acha que a praça ficou bonita, ficou moderna. Porque construiu a rua coberta, mais um pedaço para servir de garagem para as pessoas, né? Então, assim, as casas populares, né? Alguém também me disse, por que tu vai botar 2 milhões e construir casa para vender, para o pessoal, né, ganhar dinheiro em cima disso? Por que ele fala isso? Que para ele esse projeto não é importante, mas para outras pessoas é. Então, nós vamos viver com isso. Cada projeto tem as pessoas que são a favor e tem aquelas que acham que não pode porque não se identificam com isso, né? E nós, daí, como gestores, nós temos que saber lidar com isso, né? A gente tem que saber lidar com isso. O Pedrão do Táxi te mandando um abraço aí, prefeito. Obrigado, Pedrão. Um abraço também. Valeu, prefeito Armando Mairoff, à disposição sempre. Tá bom, Lércio. Mais uma vez, obrigado, Capelari, né? E um grande abraço a todos os ouvintes, estamos à disposição.